garrafinha de água e fica pulando fora. E aí, esposo? Beleza? O que aconteceu? Toda viagem tem uma aventura. O que deu aí? Aqui, bomba d'água. Lá atrás, palho d'água. Mostra lá também. Sabe por que isso? E o cunhado preocupado com a coca, se tá quente. Não, que eu vou pôr água. Ah. Só pra turma falar assim, ah, ele não volta mais de carro. Quer provar que eu volto? Não vai ter outro desse aqui. Pode jogar fora? O que é, Marciano? Eu quero pôr água pra completar o Pode radiador. jogar, pode. Arrumar, vou deixar zero, vou fazer um vídeo e vou voltar.